Fala Dev, aqui quem fala é Gabriel Buzzi, Head Tecnologia, e hoje eu vou ensinar para vocês como funciona o apps da GPT para você construir seus aplicativos dentro do ChatGPT. Então vou explicar qual é a estrutura, como funciona a organização, e a gente vai entender aí como criar um aplicativo básico para você já lançar suas primeiras versões e colocar para testar. Lá em dezembro vai ser possível que a gente consiga disponibilizar nossas plataformas globalmente aí no ChatGPT, então é importante que você já fique preparado. Então vamos comigo nessa. Vamos começar agora, tá? Na semana retrasada, a gente teve o Dev Day 2025, foi um evento aí da OpenAI para devs, onde basicamente eles trazem todas as novidades do que eles estão construindo, do que eles querem fazer, onde querem chegar e as oportunidades que vêm. Nesse evento aí, a gente teve aí uma novidade bem legal, que é uma baita de uma oportunidade aí que a gente vê para as empresas, tá? Essa informação aqui é muito importante, que no página do Dev Day diz que a OpenAI chega a ter 800 milhões de pessoas usando o GPT semanalmente. Isso significa que, a partir do momento que eu posso trazer minha aplicação para dentro do ChatGPT, eu tenho a oportunidade de ter 800 milhões de pessoas trafegando pelo meu site, pela minha aplicação, vendo minha empresa, vendo minha marca, vendo meu produto de uma forma mais simples. Então, é uma nova forma, a gente está aí vendo uma novidade, uma forma diferente da gente escalar, uma forma diferente da gente ter distribuição, uma forma diferente de as próprias empresas crescerem. E aí a grande sacada aqui é que também, e aí a gente vê a OpenAI indo muito para esse rumo, a gente consegue ver ela tentando criar, quando a gente fala de AGI, que muito se fala, né? Quando é que a gente vai chegar na AGI? Acho que a gente vai vendo esses pequenos componentes se nascendo de ferramentas e funcionalidades e features que são lançadas justamente para que essa AGI chegue, né? Eu acho que a AGI não é um modelo de IA, mas sim um conjunto de várias ferramentas, integrações que depois chegam a um determinado momento que a IA consiga ter muito mais responsabilidades. Então a gente vê aí a OpenAI tentando ir para esse caminho com o navegador, com agora essa parte dos aplicativos que a gente vai falar, para que talvez em algum momento não precise mais acessar o site da Rocket para estudar os cursos da Rocket. Eu posso fazer tudo pelo GPT. Eu não precise mais fazer compras pelo site da Nike. Eu posso comprar pelo ChatGPT. Então a ideia que eles estão indo é justamente de ser um super app, de ser uma super empresa que consegue lidar com tudo isso. Então, acho que é o caminho da AGI que eles querem seguir muito nesse sentido, e aí os modelos vão melhorando para que, de fato, eles fiquem mais conscientes. Mas a AGI, sim, é algo que não depende só do modelo, e sim vai depender aí de muitas outras ferramentas e funcionalidades. A gente vai mostrar aqui, a gente vai colocar no ar, a gente vai fazer rodar ela dentro do ChatGPT. Uma coisa que a gente vai ver aqui é que os aplicativos, eles... a gente vai abrir aqui só para a gente ler um pouquinho e ver como funciona, mas basicamente, olhando o vídeo aqui e relembrando quem não participou da live onde a gente falou sobre as novidades, basicamente esses aplicativos dentro do ChatGPT, você consegue criar um MCP, e aí a gente vai ver como isso funciona na prática ali, que você, dentro do ChatGPT, consegue marcar lá, @RocketCity, e fazer uma pergunta, e ele automaticamente vai integrar com esse aplicativo que existe lá dentro. Ele vai trazer interfaces, ele vai trazer respostas, ele pode fazer, funciona de qualquer forma aí. E o legal é que você pode trazer HTML para dentro da parte. Então, aqui nesse exemplo aqui do vídeo, a gente vê um mapa carregando, mostrando as informações dentro do mapa. Então, há muitas possibilidades que a gente pode fazer a partir disso daqui, tá? E aí, uma das coisas que eles trazem é que esses aplicativos, essa store, essa loja de aplicativos, ela, por enquanto, ainda é fechada, ela está apenas aberta para essas empresas que estão fazendo parceria com eles, e a partir do final do ano, a gente acredita que ali em dezembro, já estará disponível para que a gente possa colocar no ar esses aplicativos. E aí, se a gente abrir aqui a página da documentação, tá? Acho que é essa página aqui, ó. Aqui já diz, olha, os aplicativos estão apenas disponíveis para preview hoje, para desenvolvedores, para que eles possam começar a construir e testar esses aplicativos. Nós queremos abrir a loja para submissão no final do ano. Então, provavelmente ali em dezembro, eu acredito que a gente já vai começar a ter a possibilidade de colocar esses aplicativos de distribuição. Então, é importante que a gente já comece a desenvolver, comece a entender como fazer isso aí, para que, de fato, a gente chegue em dezembro já com pelo menos um projeto inicial, e aí você e aí a sua empresa aí não perca um momento, hype, algo que vai provavelmente ali em dezembro, mas outra vez início de janeiro, vai com certeza estourar e vai ser uma febre aí. Vários aplicativos legais aparecendo no ChatGPT, dando muitas possibilidades. Então, é legal que você já vá pensando o que você quer fazer. Então, vamos partir para isso aqui agora, vamos entender como isso funciona, tá? Então, de uma forma bem rápida que eu quero ensinar e explicar para cada um de vocês como que funciona a parte de integração dos aplicativos. E aí, a gente entendendo como que funciona essa integração, questão de segurança, a gente vai partir para fazer a nossa aplicação. A gente vai fazer uma aplicação do zero, vai fazer uma aplicação em JavaScript, em Next.js mesmo,
a gente vai colocar basicamente um site inteiro ali, uma aplicação inteira Next.js dentro do ChatGPT. Ela vai rodar, vai ser funcional, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas alterações que a gente precisa fazer para que nós consigamos ter total uso do Next.js dentro do ChatGPT, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. Como funcionam esses apps, né? O que esses apps são dentro do ChatGPT, tá? Assim como eu mostrei ali para vocês, vocês viram no vídeo, basicamente, os aplicativos, eles vão rodando, trazem interface, eles integram, de fato, com a interface do GPT, mas esses componentes, eles podem ser trazidos totalmente do seu aplicativo. E para fazer isso aí, a OpenAI ela precisou trazer umas questões de camadas de segurança para que ela faça comunicação, tá? Então, basicamente, como funciona, tá? Existem, basicamente, 4 camadas aqui, e são 3 delas são meio que iframes de como funciona essa integração. Então, a primeira camada que a gente tem aqui é basicamente uma camada que é a interface do ChatGPT, tá? Então, a primeira camada que a gente tem aqui é a interface do ChatGPT, e aí, basicamente, é aquela interface que a gente vê. Dentro aqui do chat mesmo, eu vejo essa interface, e ela é a que vai começar a se comunicar com as próximas camadas, tá? E aí, a partir dessa camada, ela se comunica com uma segunda camada. A segunda camada é um iframe que ela disponibiliza de segurança, e esse iframe é uma segunda camada aqui, então camada 2 é basicamente um iframe de sandbox. E aí ele basicamente serve para fazer o quê? Ele faz a parte de segurança e ele isola o teu aplicativo da camada direta da interface do GPT. Então, basicamente, a OpenAI está trabalhando com várias camadas de iframes aqui para isolar de forma segura o HTML que você vai disponibilizar dentro da plataforma deles, para que você não consiga injetar nada lá dentro. Você, de fato, precisa usar e passar pelas APIs que eles vão disponibilizar para vocês, que a gente vai apresentar daqui a pouco, tá? Então, essa é a segunda camada, que é a camada 2, que é um iframe. E aí, dentro desse iframe, existe uma camada 3, e essa camada 3 também é outro iframe que ela tem de segurança, e essa camada aqui, ela já serve mais para... Ela consegue executar e ela roda o teu HTML aqui dentro. Então, camada 3, sandbox também é iframe, e aí a gente chama de iframe interno, e esse aqui é o iframe externo, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? O ChatGPT está conversando com essa camada de sandbox, que conversa com outra camada de sandbox, e essa última camada de sandbox, aí sim, ela conversa com o nosso projeto, tá? Então, deixa eu só mudar por aqui. Ela conversa, de fato, com a nossa aplicação. E aí, isso vai gerar alguns problemas para a gente aqui, que a gente vai descobrir no meio do desenvolvimento. Então, aqui é a minha camada, essa última camada da minha aplicação. Deixa eu soltar uma cor, fica mais legível. Então, basicamente, eu tenho a minha camada de aplicação, que é, de fato, o meu projeto. Essa camada vai ser carregada por uma camada de iframe, que basicamente vai conseguir renderizar o meu HTML. E aí, essa segunda iframe que está aqui por cima, basicamente, ele vai injetar variáveis da OpenAI direto dentro, e aí o que ela recebe de intercepção ali do agente para dentro desse HTML, e aí, por fim, ele expõe essa interface ali para dentro do ChatGPT. Então é importante entender que existe isso. E o que vai acontecer de alguns problemas que a gente vai descobrir? Quando a gente está aqui dentro dessa camada de aplicação, e a gente tem uma aplicação Next, eu consigo usar o App Router lá dentro para se comunicar as páginas, eu consigo carregar minhas fontes, consigo carregar minhas imagens, eu consigo fazer navegação por URL relativa e absoluta, fazer histórico de navegação. Só que a partir do momento que eu tenho uma camada externa que carrega aqui a minha aplicação, quando eu quiser fazer qualquer navegação aqui dentro, quando ele estiver tentando pegar as URLs das imagens, ele não está mais entendendo que a minha URL é http www.rocketcity.com, supor que eu botar o site da Rocket lá dentro. Ele está entendendo aqui dentro que, na verdade, a URL que ele está tentando carregar a imagem é a URL desse iframe. Então, ela está carregando aqui, basicamente, a URL do... acho que é websandbox.walf service, alguma coisa assim. Tá. E aí, basicamente, ele vai tentar carregar a imagem dessa URL. Então, ele vai tentar carregar a imagem.logo.png. E aí, isso acontece... é justamente uma forma de que a OpenAI traz para se fazer segurança, e é uma forma de como o HTML captura as informações do iframe. E para fazer a nossa aplicação Next funcionar aqui, a gente vai precisar fazer algumas tratativas. Então, conforme a gente vai construindo aqui, é importante a gente ter isso em mente, de que
construir uma aplicação Next para o funcionar ChatGPT vai exigir que a gente faça pequenos ajustes, pequenas correções dentro do nosso app para que ele consiga fazer essas mudanças para entender que, opa, o URL que ele tem que carregar aqui dentro é da rocketsearch.com e não a lá do Sandbox que a OpenAI está tentando forçar aqui dentro. Então eu vou ensinar isso aqui para vocês, como que a gente vai fazer. E aí algo que é muito importante a gente entender é, cara, como é que funciona a comunicação, como que a OpenAI eu vou mandar para a OpenAI aqui, para o ChatGPT, as minhas informações. E aí a gente tem aí um protocolo que a gente conversou e já apresentou na semana passada para quem participou da live, que é basicamente o MCP. Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui dentro é nossa aplicação, ela vai, através de um MCP, enviar HTML, enviar um array, um JSON que a gente quiser para o GPT, e o GPT vai conseguir renderizar isso. Então, basicamente, a gente usa um protocolo conhecido que a gente apresentou na semana passada, e aí fica também a oportunidade de quem não viu a live da semana passada, ou quem não viu os vídeos da gente explicando como funciona o MCP, cola no canal da Rocket, depois aqui da live, e aí assiste lá, que o vídeo está bem explicativo de como que funciona, para vocês entenderem e saírem já construindo os MCP de vocês. E a gente construiu um MCP bem legal na live da semana passada, que é o MCP da Rocket City, e aqui a gente vai começar a construir o aplicativo da Rocket City também, tá? Então, basicamente, esse protocolo que ela comunica aqui é o MCP. Só para a gente lembrar e recapitular o que é o MCP é nada mais nada menos do que um protocolo intermediário aí, entre como os agentes comunicam com outras APIs, como elas se comunicam entre eles. No fim de contas, ela funciona como se fosse uma REST API, então é como se fosse um contrato entre uma API e entre um back-end e um front-end, tá? Explicado isso aqui, bora colocar mão na massa e vamos começar a codar. Então eu vou abrir aqui o meu ARP, eu já estou aqui dentro da minha pastinha da live, eu vou criar um projeto novo em Next. Então, basicamente, vou dar aqui um pnpm, create next app latest, e aqui eu vou chamar apps GPT live. Pode ser isso aqui, e aí eu já vou dar um auto yes aqui. A gente vai instalar basicamente o nosso projeto inicialmente aqui, e a gente já coloca para rodar, ok? Instalou aqui, deixa eu acessar a app GPT Live, vamos abrir ele no cursor. O cursor está abrindo aqui. Boa. E aí eu vou só rodar o projeto para a gente já ver ele rodando, tá? Boa, temos aqui o nosso projeto já rodando, uma aplicação base inicial aqui do Next. Antes de mais nada, eu acho que vamos construir a nossa aplicação. Então a gente vai seguir em algumas fases, a gente vai primeiro criar o projeto aqui base, fazer um projetinho simples de Hello World, e aí depois a gente vai basicamente construir o MCP, que vai se comunicar com o ChatGPT, depois a gente vai fazer o nosso primeiro deploy, a gente vai fazer o deploy de fato aqui em produção, e aí nós vamos rodar isso dentro do ChatGPT, a gente vai ver os problemas, com base naquilo que eu expliquei para vocês das camadas, a gente vai ver por que as imagens não carregando e como que a gente corrige isso, e aí depois a gente vai fazer algumas outras configurações para a gente ver como que a IA consegue se interagir com essa interface com base na pergunta, tá? Então, só para a gente começar aqui, o que eu vou fazer basicamente, eu vou pegar essa página aqui que a gente tem, eu vou zerar ela. Class name, deixa eu deixar aqui. Deixa só. Center. Eu vou deixar uma altura de 640 por 400. E aqui dentro eu vou botar um H1 falando assim, Hello World. Tá? Deixa eu só deixar esse texto centralizado. Center, text 0 aqui, que aí já ajudou a gente. Ué? Não centralizou por quê? Tá complexo aqui? Ah, tá. Vamos deixar isso aqui, na verdade, W screen, every screen. E aí a gente só tira isso daqui. Tá. Boa. Tá aqui nosso texto, deixa eu deixar um pouquinho maior. Então a gente basicamente aqui já tem um texto rodando na tela. Esse é o nosso início de projeto aqui. E aí uma das coisas que a gente vai querer fazer é que esse projeto ele seja Hello World e bota o nome aqui da pessoa. Então a gente quer que tenha aqui um nome de uma pessoa. Então a gente vai criar uma constante aqui para que quando o usuário
a gente ter um valor nessa constante, ela exiba para a gente, ok? E aí a ideia é que depois esse mesmo não porquê eu use state. Tem que deixar como use client aqui. Use client. Esse mesmo variável de ambiente aqui, a IA consiga trocar. Então, se eu falar assim, olha, bom dia, meu nome é Gabriel, e ela possa retornar essa interface falando, olha, hello world, Gabriel. Vou falar, bom dia, meu nome é Diego, hello world, Diego. Então, para a gente começar já a ver essa mudança e passagem de parâmetros, tá? Então, a primeira parte básica que foi criada, que é criar essa aplicação, a gente vai criar ela e depois a gente vai criar uma aplicação um pouquinho mais legal usando a API, tá? Mas só para a gente conseguir ter essa introdução inicial, acho que é muito importante fazer essa parte mais simples, ok? E aí o que a gente vai fazer agora aqui, a partir do momento que a gente construiu essa base do aplicativo super simples, a gente precisa construir o nosso MCP aqui dentro, tá? E para a gente construir esse MCP, a gente vai basicamente aqui dentro de app criar uma pastinha chamada MCP e a gente vai criar aqui um route.ts, que é a forma com que funciona as API routes dentro do Next, tá? E aí essa rota ela vai tanto retornar um get quanto vai retornar um post, tá? Para que das duas formas a OpenAI consiga se comunicar com a gente, tá? Então basicamente a gente vai criar aqui uma função handler, que ela vai ser, por enquanto, só essa função, e aí a gente vai precisar instalar alguns pacotes aqui para fazer funcionar o nosso MCP, tá? A gente vai só exportar ela por enquanto aqui um get handler e a gente vai exportar aqui um post handler, tá? Basicamente isso aqui já faz com que a nossa rota aqui ela seja acessível tanto por get quanto por post, tá? E aí para a gente seguir aqui a gente vai precisar fazer alguma instalação de algumas bibliotecas dentro do nosso projeto, tá? Para a gente seguir aqui a gente vai instalar o MCP handler para que ela consiga basicamente, ela vai injetar algumas informações dentro da nossa rota Next para que ela consiga funcionar como MCP, tá? A gente vai precisar adicionar aqui dentro também o ZOD e, por garantia, como eu não tive nenhuma experiência boa com o ZOD 4, a gente vai usar o ZOD 3, no caso não tive experiências boas com o ZOD 4 no MCP, então vamos usar o ZOD 3, está mais estável para MCP, e a gente vai adicionar também aqui o próprio MCP, Model Context Protocol /SDK. Então a gente vai instalar aqui o MCP Handler, ZOD e o MCP SDK, tá? Então vamos esperar ele carregar aqui dentro. Já instalou aqui dentro, então vamos seguir com a nossa aplicação, tá? Então para a gente basicamente continuar aqui, o que a gente vai fazer agora é dar um create MCP Handler, que vem do MCP Handler. Então basicamente a gente vai envolver toda a nossa função ao redor desse wrapper, e aí isso vai basicamente permitir que a gente receba aqui dentro o nosso server como parâmetro, tá? Então, a nossa função agora, ela recebe o próprio server do MCP aqui dentro. Então, a gente consegue, assim como a gente ensinou na semana passada, na nossa aula de MCP, a gente consegue registrar o MCP, a gente consegue registrar resources, consegue registrar ferramentas aqui dentro usando esse MCP, esse server do MCP, tá? Se eu não me engano, aqui a gente tem o MCP server, que é o type. E aí a gente já consegue ter o tipo certinho, tá? Então, boa. Agora o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, a gente precisa setar qual que é a nossa URL base, tá? Por quê? Assim como eu falei para vocês antes, como a camada com que o OpenAI funciona, ela traz vários iframes, se eu não deixar claro uma URL de que a gente está usando aqui dentro no aplicativo, ela vai tentar conectar com a URL do Sandbox. Então, se eu não setar aqui uma base URL dizendo que ela é localhost 3000 para carregar o meu HTML, ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar, na hora que o iframe conectar, ela vai tentar basicamente dar um sandbox, acho que é OpenAI Source sandbox.com, e ele vai usar isso como URL, e aí essa URL não vai conseguir conectar dentro do meu código. Então, ele não vai conseguir carregar as assets, não vai conseguir carregar o HTML, então a gente precisa setar essa base URL. Então, o que a gente vai fazer aqui antes de continuar, tá? A gente vai precisar fazer esta base URL. Então, nós vamos aqui dentro de source, a gente vai criar um novo arquivo, vamos chamar de base URL. E aí, esse arquivo de base URL, ele basicamente é o quê, tá? A gente vai pegar a URL que a gente tem dentro de uma variável de ambiente da Vercel, porque nós vamos, nesse caso aqui, a gente vai fazer o deploy na Vercel, tá? Então, a gente vai pegar a variável de ambiente da Vercel, lá que pega a URL, seja ela numa preview, seja ela, enfim, e a gente vai colocar aqui. Se você quiser colocar uma URL de domínio fixo, você pode simplesmente vir aqui e botar aqui o teu
base URL é igual a, sei lá, http:// app.rocketcity.com. Posso deixar aqui fixo, isso vai funcionar também. Como é que a gente quer garantir que isso aqui funcione nos ambientes de preview, nos ambientes de produção, independente da URL que eu fizer deploy, a gente vai configurar isso aqui um pouquinho mais dinâmico, tá? Então, a gente vai basicamente criar uma host URL aqui, tá? Que vai basicamente verificar na variável de ambiente aqui da Vercel se a gente está em produção. Se a gente estiver em produção, a gente vai basicamente falar o seguinte, olha, a variável que ele vai usar aqui é a própria Vercel Project Production URL, tá? Se não, a gente vai usar a variável, que é a Vercel Branch. E aí eu já vou explicar isso para vocês, Vercel Branch URL. Se não, ela vai basicamente pegar a URL padrão da Vercel, tá? Então, o que isso aqui é, tá? É só para vocês entenderem como esse deploy vai ser feito na Vercel. A Vercel tem um ambiente de stage, um ambiente de preview. Então, basicamente, eu vou verificar, olha, eu estou em produção. Se estiver em produção, usa lá o URL do meu projeto fixo, que é uma URL, um domínio fixo que a gente tem lá. Se não, você vai estar, provavelmente, ele vai entender que você está dentro de um preview, e aí você vai usar o URLzinho da tua preview, o URLzinho da tua branch. Então, toda vez que você faz o deploy numa branch, ele basicamente cria uma URL específica daquela branch, ele vai usar essa URL porque você está no ambiente preview. Se não, ela vai pegar, se ela não conseguir pegar esse branch URL aqui, ele vai pegar o próprio URL que a Vercel tem configurada para esse projeto também. Então, tudo bem aqui, a gente já tem a nossa host URL. Porém, eu ainda tenho que verificar, porque eu posso estar no ambiente do momento, que é o ambiente que eu estou aqui, e aí a gente vai basicamente aqui criar a nossa const base URL, e aí essa base URL vai verificar o seguinte, olha, se eu tiver o meu ambiente de desenvolvimento, agora não é mais na Vercel, é o meu ambiente local aqui, tiver em development, aí eu vou basicamente colocar aqui fixo localhost, tá? No caso aqui eu estou carregando a porta 3000, se não, eu vou basicamente fazer o seguinte, olha, https, e aí pega o host URL. Tá, aqui tem esse, pronto. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é falar, olha, minha base URL, ela ou é um localhost, se eu tiver ambiente de desenvolvimento local, ou se não, se ele não tiver no Node.env, ele vai estar em produção, aí particularmente ele já vai pegar do ambiente da Vercel, tá? E aí a gente só precisa aqui dar um export no nosso base URL, tá? Eu vou fazer assim, vou dar um export aqui direto, tá? E aí a gente pode pegar ela como constante. Mas agora que a gente criou essa base de URL, o que a gente precisa fazer é agora carregar o nosso HTML aqui dentro, tá? Agora a gente vai dar segmento aqui ao MCP. Como que a gente vai fazer isso, tá? Primeira coisa é que nós precisamos, para ele carregar o HTML, ele vai pegar, e é exatamente o que eu ia te explicar agora, Thiago. A gente vai basicamente fazer um fetch na nossa página. E aí, assim a gente consegue pegar o conteúdo de texto do HTML daquela página para aí retornar para o MCP. Então o que a gente vai precisar fazer aqui é uma funçãozinha auxiliar para a gente, que vai ser get HTML from page. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai passar uma URL aqui dentro, tá? Com parâmetro, e a gente vai passar também aqui o caminho dela, que aí aqui no nosso caso é barra, né, página padrão, e aí a gente vai basicamente fazer uma request HTTP aqui para a URL na pasta que a gente quer. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é a gente só retorna aqui o response text. Então, o que está fazendo? O que isso aqui vai fazer? Basicamente, ele vai fazer uma requisição para a página HTML que eu tenho com base na minha base URL, e ele vai trazer para mim o conteúdo da HTML daquela página. Então, aqui dentro do meu render agora, context HTML, eu vou dar um await, get HTML from page, passo a minha base URL, que a gente vai importar lá do base URL, e aqui eu passo a página que eu quero, que no caso aqui é a nossa page, a nossa barra, que é a página home. Ah, mas eu queria que fosse da página de listagem, então eu passo barra lista. Ah, mas eu queria que fosse da minha página de contato, então barra contato. Ah, eu queria que fosse do catálogo lá da plataforma. Eu boto aqui catálogo e ele vai entender que a página que ele vai renderizar é essa página que você está colocando aqui. Thiago, respondi a sua pergunta? Boa. Bora lá agora. O que a gente vai fazer agora que a gente já conseguiu capturar o HTML da nossa página, a gente vai começar a construir o registro lá do nosso MCP. E aí, essa vez, diferente do que a gente trabalhou na semana passada, que a gente só fez uma chamada de ferramentas no MCP, aqui a gente vai precisar dizer que nossos HTMLs, eles são resources dentro do MCP. Então, só lembrando, um MCP pode ter um resource ou pode ter tools como capacidades de informações que ele tem. Então, a gente vai registrar aqui primeiramente um recurso, né, um resource, e depois a gente vai fazer o registro da ferramenta. O registro resource, só para lembrar, basicamente é a minha fonte de dados estática que eu tenho aqui dentro do meu projeto. Minha tool é basicamente uma requisição, como se fosse uma requisição HTTP que a gente envia
para o MCP para que ele consiga fazer uma chamada. E a gente vai usar os dois para que a OpenAI consiga, de fato, comunicar aqui com a gente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente... Opa, hoje o cursor não tá de bem comigo, tá dando muita sugestão. Então, vou dar um server aqui, que a gente vai usar o server que é o do MCP. Eu vou dar um register resource, então a gente tem aqui. E aí a gente vai dizer qual que é o nome desse nosso recurso. Então, o primeiro parâmetro é o nome do resource que a gente quer, e a gente vai chamar de content widget, tá? E aí, aqui dentro a gente precisa passar uma URL para ela, tá? Essa URL que a gente vai passar aqui dentro vai se chamar uma URL que ela, basicamente, que está dentro da documentação lá da SDK, ela tem esse formato de você passar aqui numa UI, e você vai passar aqui o caminho que você quiser, e aí ele vai entender que esse é o caminho, tá? Ele vai salvar, vai entender que esse é o caminho desse HTML, então aqui é como que você está gerando. Vou chamar de content widget, e aí eu vou deixar barra de content template.html. Então, basicamente, ele vai entender que o meu recurso está dentro desse diretório aqui dentro, tá? Aí o próximo passo é a gente passar aqui dentro quais são os inputs dela, né? Então, quais são os dados. E aí, até para facilitar, a gente vai usar aqui mais vezes, deixa eu fazer o seguinte, ao invés de eu passar aqui, eu vou passar aqui content widget, e vou criar uma constante aqui, content widget. E aí aqui a gente vai ter, basicamente, a gente vai passar o title. Então, qual que é o título desse meu widget? Que é content widget, ok? A gente vai passar também qual que é o template URI. E aí o template URI é esse aqui mesmo, então a gente pode resgatar ele aqui. E a gente pode até reutilizar aqui, content template URI, tá? A gente vai passar aqui também, se eu não me engano, é a mensagem de invocação. Então a gente vai dizer assim, olha, carregando conteúdos do aplicativo, e a gente vai botar aqui que quando ele foi invoked, quando ele já invocou, ou seja, quando ele terminou de trazer qual a informação que ele aparece, é conteúdo carregado, tá? E aí a gente vai trazer aqui nosso HTML, então o HTML que a gente carregou aqui em cima, a gente tem que mandar aqui para dentro também, e aí a gente vai trazer aqui dentro, vou botar aqui em cima, tá? A description do nosso content, que basicamente é exiba a home page do aplicativo. Pode ser aqui, aplicativo, pronto, tá? A gente precisa também aqui dar um widget domain, e aí a gente vai botar aqui o próprio URL da Vercel, tá? Que tanto faz, que pode ser da Rocket City mesmo. rocketcity.com.br. Então, isso aqui é mais configuração que a gente quer aqui do nosso aplicativo, tá? E aí, a partir do momento que a gente tem isso aqui, a gente também tem que definir um ID para ele, né? Então, a gente tem que definir um ID para que a gente vai usar, é Content Widget. Na verdade, é Show Widgets. Show Content. Que é o nome da nossa ferramenta que a gente vai usar, tá? Aí aqui, voltando para o nosso registro, eu não vou precisar de todos esses dados, eu vou precisar apenas do title, então Content Widget title. A gente vai precisar do description aqui. Vai precisar do description. A gente vai precisar aqui também do MIME type. Esse MIME type aqui, deixa eu até botar ele aqui. MIME type. Ele é basicamente text HTML, e aí aqui ele tem uma extra que é Sky Bridge, que ele é um HTML de bridge. Se não me engano é isso que está lá na documentação. Então a gente pode vir aqui, Content Widget MIME type. E aí por último a gente adiciona um meta, tá? Esses metas aqui, para vocês entenderem aonde que a gente pega eles estão aqui dentro da documentação, isso que é a documentação do Apps SDK, que dentro de referência, você vai ver que tem todas as metas que você tem acesso aqui, que são configurações que você passa para o teu MCP, para ele entender, tipo, olha, qual que é o esquema de segurança, qual que é o template de saída, quais são, se é acessível ou não, enfim, tá? Se ele tem acesso ou não aos tools da ferramenta. O que a gente vai passar de meta aqui é basicamente OpenAI, widget description, e a gente vai pegar nosso content description, e aí a gente vai passar. E aí vocês vão ver isso aqui, fica visível lá dentro do chat. Quando a gente for integrar com o ChatGPT, isso que vai ficar aparecendo pra gente, tá? Widget prefers border. Então se a gente quer usar border, a gente quer esse. E aí agora o que a gente precisa é só colocar aqui dentro a nossa função. Então, o que a gente vai fazer agora aqui é chamar a última etapa. Então, a gente tem o nome do nosso resource, qual que é o URI dele, quais são os input datas,
e aqui dentro a gente tem o resource em si, então qual que é o retorno dele. O que a gente retorna aqui dentro é um content, tá? Então a gente vai retornar, assim como a gente fez lá nas ferramentas semana passada, a gente retorna o content, esse content tem que retornar a URI que vem desse resource, esse URI pode ser acessível por aqui, a gente passa aqui o URI, a gente vai ter que passar outro MIME type aqui, que é o mesmo, então a gente pode pegar aqui de novo, aí vai passar um texto, esse texto é basicamente o nosso content widget HTML, e aí a gente só passa ao redor de tags HTML, ok? E aí, por último, a gente passa mais algumas meta tags para ele. Então aqui a gente vai passar OpenAI.description de novo, a gente vai passar o prefer border de novo, e por último aqui a gente pode, já tá aqui, widget domain. Então a gente passa que a gente quer novamente as bordas, que a gente quer o domain e que a gente quer o description. Então basicamente aqui a gente já tem o nosso registro pronto. Deixa eu só ver que ele tá com erro aqui, esqueci alguma coisa. Contents. Acho que eu tenho que separar isso aqui como constante, acho. Depois a gente vê qual foi o errinho aqui, mas vamos seguindo, tá? Boa. Agora o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer agora é setar as tools do nosso MCP. Você está retornando a função assíncrona, mas ele é assíncrono aqui, tá? Tá certo ele ser assim. É verdade, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Daí não preciso fazer isso, bem lembrado. Posso fazer o quê aqui, ó? Ao invés de eu só retornar, eu retorno assim, daí não vai dar esse BO. Senão eu teria que dar um return await aqui. Deixa eu tirar aqui o parênteses, tirar esse parênteses aqui, retornar direto. Aí ele dá certo. Acho que é isso. Boa. Vamos agora para tu, então, do nosso MCP. Então o que a gente vai fazer agora aqui é registrar tu. Então a gente dá um register to. Register to. E aí basicamente a gente tem que fazer de novo o quê? Qual que é o nome da nossa ferramenta? O nome da nossa ferramenta a gente já setou lá no Content Widget, que é o ID. Aí a gente vai setar agora os input datas dela, que basicamente vai ser title, então, que é o title do nosso widget, e aí aqui a description a gente vai ter que ser uma description diferente, porque a nossa description aqui ela é baseada no que a ferramenta vai fazer. Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, entenda qual é o nome do usuário e retorne a página, a homepage, com o nome do usuário. Tá? Então o que a gente quer fazer, que a gente explicou, quando o usuário acessar lá o nosso Hello World, a gente quer que ele receba aquele parâmetro de nome. Tá? Então essa é a descrição dele. A gente agora precisa passar o input schema dele. Esse input schema aqui, basicamente, a gente quer que seja só o name. Então a gente vai passar basicamente que é carregar os odd, dizer que é uma string, e a gente vai receber aqui o nome do usuário. Tá? O usuário. Ok? E aí, já agora a gente precisa só passar aqui também uma metadata, tá? E aí essa metadata aqui, para a gente não ficar recarregando, ela é a mesma metadata que a gente... Ela tem mais coisas, tá? E essa metadata são os outputs que a gente tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, basicamente, criar um método aqui dentro, antes, chamado widgetMeta. A gente vai usar mais uma vez. Se a gente quiser criar mais tudo, a gente vai precisar usar mais uma vez. Que vai ser uma funçãozinha que ela vai receber o nosso widget. E aí aqui a gente tem que passar, depois a gente passa o type aqui, a gente tá. E aí basicamente ele vai retornar aqui uma constante que é OpenAI widget output template. E aí esse meu output template é o widget ponto template URI, que é o que a gente passou antes. Preciso botar o OpenAI to invocation, então a gente vai fazer a configuração de ferramentas, então tem o invoking, e a gente, que aí é a mensagem de invocação de cada ferramenta, que a gente faz o invoked, que é a ferramenta de invoked, e aqui a gente precisa passar também se ela externamente vai ter acesso as nossas tools, ela não vai, só as tools só são feitas pelo componente, tá? E aí, por último, a gente pode botar result can produce widget. E aí a gente vai dizer que sim. Então ele vai produzir um widget. Então basicamente o que eu estou dizendo é que essa minha tool ela vai retornar o widget no final, tá?
A gente ainda está tendo uns erros de TypeScript que depois a gente pode criar as tipagens, mas vamos criar aqui agora, na verdade. Só pegar basicamente esse nosso tipo aqui. Deixa eu botar aqui em cima mesmo. Botar aqui. Type. Contents. Widget. E a gente só diz que tudo é uma string aqui. Deixa eu botar um retorno aqui. Senão vai dar zebra. String. Tá? Retorno todo string, então a gente diz que ele vai receber esse tipo aqui, e aí já dá certinho aqui. E o nosso content recebe um tipo content widget. Acho que isso aqui tá certo. E aí aqui, agora, no nosso meta, a gente pode só dar um widget meta e passar o content widget direto. E a gente já tem todos os nossos valores com base no widget que a gente quer, tá? E aí, por último, aqui a gente vai chamar qual é a função que o nosso MCP vai fazer. Ele recebe aqui um name. E aí o que a gente vai fazer aqui dentro, basicamente, é só retornar o nosso name, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é dar um return do content. Aqui é um conteúdo só. Ele retorna no formato de array. Aqui dentro a gente bota text. E aí o text dele vai ser o name do usuário, que é o parâmetro que a gente quer. E aí, além disso, a gente tem que retornar algumas informações aqui para ele também, tá? A gente tem que retornar um contexto estruturado, conteúdo estruturado. Isso aqui é para que ele consiga receber um JSON, aceitar um JSON, tá? Basicamente, ele vai passar aqui name, que é só para vocês entenderem, é a própria variável do name que a gente tem. E o que a gente vai passar um timestamp também, se a gente quiser usar timestamp. Tá? E por último, a gente precisa passar novamente o nosso meta widget meta context meta. Então aqui, a partir desse momento, a gente já tem os dados. Eu escrevi errado aqui. Escrevi da array, né? Isso aqui é fora aqui. Pronto. Então a gente tem o conteúdo, os conteúdos, a estrutura do conteúdo e o metadata. Ok. O type faltou o D no nome. Widget. Obrigado. Pronto, corrigido aqui. Ok. Agora, o que a gente precisa fazer agora é rodar. A partir do momento que isso aqui já está feito, a gente consegue rodar. Então, se eu acessar agora aqui o meu localhost /mcp, isso aqui tem que retornar um erro. Show. A partir do momento que isso aqui está retornando um erro, significa que o nosso MCP já está batendo lá. Em tese, isso aqui já no mínimo vai mostrar o nosso Hello World. Então, vamos colocar essa produção e vamos rodar? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou dar um Vercel deploy prod. Eu vou rodar isso aqui direto lá na Vercel da Rocket. Deixar tudo default aqui, para não dar nada. E aí a gente vai abrir aqui o deploy da Vercel da Rocket, tá? Aqui já tá o aplicativo. E aí, até para vocês também terem um pouco de panorama de onde que eu aprendi a fazer isso, como eu aprendi, qual a documentação. As duas documentações que eu li foram enquanto eu estava fazendo deploy aqui, foi a documentação do App SDK, para entender um pouquinho melhor como funcionam algumas coisas, como esse fluxo funciona. Mas existe a Vercel lançou uma documentação bem legal, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, que é essa documentação de como que você roda o Next.js dentro do ChatGPT. Aqui tem um pouco da explicação que eu dei para vocês das camadas, mas aqui eles trazem, inclusive, esse starter template aqui. Se você quiser já partir por base dele, de como que ele funciona, como que você executa ele para conseguir fazer esse MCP, tá? Então, basicamente, eu li esse starter template, entendi como ele funcionava, e eu criei os meus próprios templates aqui para a gente conseguir entender e eu poder ensinar para vocês no detalhe. E aí, aqui, basicamente, ele vai trazer toda essa estrutura que funciona lá das camadas, então, ChatGPT, a camada de sandbox, do primeiro frame, do segundo frame, e aí o seu projeto. E aí, aqui embaixo, ele vai trazer 7 outros fatores que a gente vai precisar corrigir. A gente vai corrigir alguns deles aqui no meio do caminho, que fazem com que corrija essas problemáticas que a gente vai ter de URLs não funcionarem, os assets não carregarem. A gente vai precisar fazer algumas correções a nível de Next aqui, tá? Subimos aqui a plataforma, ela deu um errinho, vamos ver qual foi o erro do build que ele retornou aqui. É lá o errinho de TypeScript lá do nosso... O errinho do TypeScript aqui do resource. Vamos corrigir aqui, vamos ler o que ele é. Open string. Tá. Aqui é o ri.href, tá? A informação que ele manda aqui não é a mesma, tá? Resolveu. Dei uma olhadinha aqui na minha cola.
Esse é o URI aqui que ele está retornando aqui, na verdade é uma URL mesmo, tá? Ele recebe a URL do que vem e a gente precisa passar o href dela, tá? Então, feito aqui, é só a gente fazer o nosso deploy novamente para produção. A gente vai vir aqui no nosso projetinho e vamos aguardar esse deploy, que vai ser rapidinho, tá? Então, temos aqui agora o nosso projeto rodando em produção já, né? Então, se eu carregar aqui esse projetinho na URL aqui, ele já está acessando, e se eu bater aqui na API /MCP, já deu o errinho aqui, que é o que a gente espera. O que eu vou fazer agora? Vamos lá no chat, e a gente vai importar, e a gente vai configurar esse aplicativo aqui dentro, tá? Como que a gente faz isso, tá? Para a gente fazer isso daqui, é necessário que vocês estão vendo que tá laranjinha aqui minha tela? O meu chat tá laranjinha porque eu estou no modo desenvolvimento. Então aqui na minha fotinha na lateral, no canto inferior esquerdo, você vai clicar na sua fotinha, vai clicar em configurações, tá? A sua vai estar assim, ó. Tá? O aplicativo de vocês provavelmente vai estar assim, ó. Não vai estar laranjinha. Você vai clicar em settings, você vai vir abrir as configurações, você vai clicar em app e conectores. E aí aqui embaixo, você vai descer tudo, você vai vir aqui em advanced e você vai colocar developer mode. A partir do momento que você botar developer mode, vai habilitar aqui em cima esse botão de create. E aí você vai poder criar os seus próprios conectores, seus próprios MCPs, tá? E aí aqui o que você vai fazer basicamente é colocar a sua URL MCP aqui e botar /MCP, tá? E aí você vai dar um nome aqui, então MCP da live, tá? E aí você vai dizer que nesse caso ela é um MCP sem autenticação, você vai confirmar que você tá assumindo os riscos aqui, e aí você vai criar esse MCP, essa conexão MCP. Tá. Vou fazer uns ajustes aqui, eu vou avançar um pouco os ajustes que a gente deveria fazer aqui no projeto. E eu estou achando que talvez seja um desses projetos, porque quando eu fiz tudo de uma vez, eu não fiz separado em partes. E aí, possivelmente, talvez pode ser que isso seja o que esteja impactando. Tá? Porque a gente está falando de como eu retorno HTML e tem o que eu não cheguei a carregar ainda no meu retorno meu HTML, os dados do OpenAI. Então, a gente vai vir aqui para o nosso page, e a gente só vai precisar adicionar aqui o useEffect, tá? Que é basicamente porque a gente quer carregar os valores aqui da OpenAI aqui dentro, tá? Mas antes de fazer isso, a gente continua usando TypeScript. Eu vou criar aqui dentro do meu pasta source, eu vou criar um arquivinho de type, e eu vou criar um global TTS, tá? E aqui dentro a gente vai definir, na verdade a gente chama de window, né? Porque a gente vai mexer nos tipos globais do window, e eu vou basicamente criar um interface chamado OpenAI, tá? E aí essa interface ela vai ter sempre um toOutput, que é o output da ferramenta que a gente vai fazer. Então, quando ela faz a requisição lá para o MCP, ela sempre vai retornar um true output. Ah, e aí aqui a gente vai dizer que ela vai retornar um name, que é um string, que é o que a gente configurou lá no nosso MCP. Então, aqui dentro a gente configurou que a tool retorna um structured content com valor name. Eu posso trazer o timestamp também aqui dentro. Cadê o window aqui? Posso trazer o que? O timestamp vem como uma string. E aí aqui a gente também vai só setar que ela vai... vou adicionar o tipo aqui para ele atender ao formato de record, né? Então, a gente precisa fazer isso. E aí, a gente vai só declarar globalmente que a interface window, que recebe o OpenAI, que é do tipo OpenAI, tá? Então, basicamente, isso vai permitir que a gente consiga fazer assim, window OpenAI, e aí ele vai entender aqui que existe o output, tá? Então, isso aqui é importante. E aí, aqui a gente adiciona um export, beleza? E aqui no nosso page, o que a gente vai fazer agora é conseguir configurar aqui para que os parâmetros do name aqui do John Doe sejam alterados com base no que a IA passa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente tem que... a gente precisa garantir que o que... Meu Deus, o cursor está enchendo o saco. A gente precisa garantir que o que a gente tá rodando é no client-side, tá? Então, type window undefined. E aí eu vou... Se o type of window, ou seja, se não for undefined, significa que ele não vai conseguir rodar, ou seja, não é client-side. Então, só para rodar isso aqui. Se ele também não encontrar um window OpenAI, ele também ele vai só criar o window OpenAI com um objeto vazio. Isso aqui só para garantir que a gente sempre tem esse window OpenAI. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora é setar os valores, tá? O que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte, a gente precisa basicamente setar para dentro desse OpenAI aqui, a gente precisa pegar o valor que vai vir. Então, pense que toda vez que esse componente aqui, essa interface for renderizada, dentro do Windows OpenAI vai existir um toOutput que vai ter um objeto
que vai ter um name com o valor que a IA passou pra gente. Então, se eu botar lá, olá, meu nome é Gabriel, vai ser Gabriel. Se eu botar, olá, meu nome é João, vai vir João. Então, a gente precisa conseguir recuperar isso para trazer aqui e setar o nosso set name aqui dentro do nosso componente. Para fazer isso aí, o que a gente vai fazer é setar uma constante aqui, uma variável, current value, que ela vai basicamente, por padrão, pegar o que vem do window.openai.output como valor, tá? E aí, o que a gente vai fazer é definir essa propriedade para dentro do window OpenAI, tá? E a gente vai pegar to output. Então, a gente vai basicamente rodar aqui um getter e um setter para a gente conseguir capturar esses valores conforme eles são alterados. Então, a gente vai setar aqui, quando ele pegar um valor por padrão, vai ser o próprio current value, e quando a gente for setar, sempre que tiver alteração do valor, a gente vai dizer que é um new value, e aqui eu boto n, mas a gente poderia tipar com o valor que a gente botou lá, que é name, tá? E aí eu vou setar aqui, ele vai, sempre que ele for setar esse valor, eu vou pegar o valor que vem do new value e vou setar o nosso use state aqui, tá? E aí, além disso, a gente vai dizer que ele é configurável, configurable, e a gente vai dizer que ele é enumerável, tá? Enumerável também. E aí, por último, a gente só vai falar assim, olha, se o current value name, ou seja, se o current value tiver um name, a gente também dá um set name, current name, ok? Então, assim, a gente já tem garantido que o nosso valor está setado. Show? Além disso, a gente tem que fazer mais algumas, deixa eu ver se a gente vai precisar fazer algumas alterações aqui também. Lá no nosso layout, a gente fez algumas mudanças já, basicamente a gente adicionou o nosso base aqui. Tá certo, ok, aqui tá certo. E aí aqui a gente vai lá, vai precisar fazer algumas tratativas também. Lá no nosso next config, aqui dentro do next config, a gente vai precisar configurar para que os nossos assets, eles tenham prefixo, que vai ser a nossa base URL, tá? Então a gente vai setar com prefixo a base URL para resolver aquele problema onde os nossos assets não vão ser carregados, tá? Então, com isso daqui, deixa eu agora só analisar se a nossa IA trouxe algum ponto aqui que pode ter sido de correção, vamos ver. Agora foi, boa. Tá, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, o erro que a gente tinha, na verdade, lá no nosso MCP, basicamente era o seguinte, tá? A gente fez alguns ajustes para testar, mudei um pouquinho o nome da variável, das funções aqui, mas segue tudo certo. 2 pontos para tomar atenção, tá? Antes, aqui o nosso HTML estava assim, ou seja, ele estava fazendo já a auto-instanciação dele aqui, né? Então, ele automaticamente entendia que o atributo HTML era HTML. Para funcionar aqui, você precisa trazer ele separado. E aqui embaixo, quando a gente estava dando o structured content, a gente também estava passando só um name aqui. Tem que passar name, senão ele, por algum motivo, dá erro, que eu não entendi exatamente por quê. E um outro ponto também que eu fiz de alteração que pode também ter ferido é que eu parei de usar aqui a variável de ambiente no MIME type e ele passou a funcionar. Eu acho que é mais irrelevante, mas foi mais uma das alterações que junto que a gente fez que corrigiu. E aí agora, quando a gente conectou, deu certo a conexão do nosso MCP, do nosso aplicativo. Então, se eu venho agora aqui e boto um @test, e aí eu posso pedir, falar assim, olha, meu nome é Gabriel. Se eu só rodar assim, a gente vai conseguir carregar, vamos ver. Senão eu tenho que pedir para ele carregar o conteúdo. Ele vai pedir para carregar o conteúdo. Carregue o conteúdo. Vamos lá. Antes, por padrão, ele carrega com John Doe. Ele tem que carregar agora hello. E aqui ele tem que trocar para Gabriel. Vamos ver se ele vai trocar. Não trocou. Oxi. Vamos ver qual foi a informação que ele veio para cá. Name Gabriel, timestamp. Deixa eu só ver como é que tá a interferência agora aqui no nosso. A gente vai lá na nossa page. Ok. Por padrão, o nome vai ser undefined. Então a gente pode botar aqui. Vai ser nulo, né? Null. Então deu string null. Ok. A gente quer que se ele não tiver window no for vai ser ok. Se ele não tiver OpenAI, ele vai tornar vazio. Senão ele pega outro
output, ele vai definir a propriedade do window OpenAI, output, que está errado. Meu Deus, quantos types. Ok, e aí aqui a gente só vai fazer o seguinte, olha, hello world, deixa eu fazer o seguinte, olha. Hello world, vou fazer o seguinte, se tiver name, então vai ser esse aqui, senão vai ser só hello world. Ok, pronto. E aí aqui a gente dá o deploy. Só o que estava faltando aqui, gente, tinha um typozinho aqui, to output. To output novamente, é um resultado que vem aqui da nossa ferramenta, então esse aqui é o to output. Se ele não consegue pegar essa informação, ele não consegue definir, e aí ele não consegue dar o set no nosso estado. Tá? Enviei aqui de novo deploy. Deixa eu aproveitar e fazer um teste. Meu nome é Pedro. Carregue o conteúdo. Deixa eu ver se ele consegue atualizar em tempo real ou se eu preciso recarregar aqui nesse caso. Vamos testar aqui se agora vai rodar. Ele retornou. Como é que a estação retornou ainda? Ele fez request e não deu retorno agora. Será que ele morreu porque tava fazendo deploy? Conseguiu retornar peso, tá. O que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou ter que conectar e conectar de novo, tá? Isso daqui é não sei porquê, mas isso é uma das coisas que eu tava experienciando. Teste live. Todas as vezes que eu tava fazendo... Não, esse daqui não. Esse aqui não. Só vai ser esse não. O que eu estava fazendo, eu tive que refazer o deploy toda vez aqui, e reconectar. Pelo menos durante o desenvolvimento ele não está atualizando em tempo real. Ô, Davi, esses consoles logs, eles não aparecem aqui no GPT, infelizmente. Como é que chamei? Live, né? Me chamo Gabriel, carregue o conteúdo. Vamos ver se ele vai carregar agora. Agora carregou. Tá vendo? Só ficou zoado a nossa coisa, mas ó. Dentro da interface lá ele conseguiu. Deu Hello World, a gente conseguiu já. O que a gente tem aqui? A gente já tem ele carregando nossa aplicação e agora ele carregou a informação que veio do meu. Do meu agente, tá? O que a gente pode fazer aqui rapidinho? Vamos só pra gente não perder tempo. Deixa eu pegar aqui Pokémon. Cara, deixa eu pegar uma API que a gente tem aqui. Vou pegar da Rocket mesmo, tá? Vou pegar aqui uma API da Rocket rapidinho. Só para a gente conseguir avançar um pouquinho mais, eu queria ter mais tempo para fazer, a gente gastou bastante tempo aqui com o Bug, mas para a gente conseguir fazer um pouquinho algo mais elaborado, o que eu vou fazer, tá? Eu tenho aqui um código prontinho, que basicamente ele faz algumas mudanças a mais na TUI, tá? E aí eu vou só seguir em cima dele. Então o que a gente vai fazer, tá? A gente vai abrir o nosso Route MCP aqui rapidinho, a gente vai lá no nosso Register Tool, a gente vai mudar para não pegar o name, ok? A gente vai pegar um carry aqui e a gente vai receber uma carry dele, tá? E aí aqui é the carry, to search lessons at API, make sure to return only keywords like deploy, AWS, CSS Swift com Flexbox. Fazer assim, só para ele fazer um prompt, já deixa um pouquinho mais utilizado. Aqui eu vou passar o query, e aí aqui o que eu vou fazer é o seguinte, tá? Vou passar aqui uma request, que vai ser o seguinte, const query é igual query params é igual a, se tiver, para fazer bem simples, a gente faz assim, tá? Se tiver carry, a gente vai retornar query igual a query, se não, ele vai retornar tudo, tá bom? E aí, basicamente, vai vir aqui, const response igual wait fetch
E aqui a gente vai botar a API, essa aqui, que é a API de busca da plataforma. E aí, se não response, ok? Ou seja, se der erro de resposta, a gente vai só retornar para o MCP que deu erro. E porque a gente tem que sempre retornar uma coisa, então a gente só vai dar um erro searching lessons, ok? Pode retornar dessa forma. Aqui a gente precisa lembrar de trazer o conteúdo estruturado, ok? Então pode ser lessons, seja uma lessons array vazia, timestamp. A gente vai passar o próximo para timestamp. E aqui a gente tem que lembrar de passar o meta, que é o get meta. E aí aqui a gente vai falar que vai ter um data, que é o await response JSON. E aí esse await response JSON ele vai retornar um dado da API, só para a gente ver aqui que essa API funciona. Pra vocês entenderem aqui, vou carregar ela aqui na web. E ela vai retornar aqui. Bom, não passei filtro nenhum. Lento. Pronto. Ela traz aqui basicamente paginado aqui alguns resultados de busca nosso. E aí, basicamente o que eu vou fazer aqui eu preciso stringify fazer o parse do meu array. Então eu vou dar um stringify no data. E se eu não me engano é data items aqui, ok? E aí aqui eu vou passar lessons igual a data items, tá? Então ele vai basicamente entender que os lessons estão aqui dentro desse array, tá? Só para garantir fazer assim. Se não tiver, ok. Tá? Isso aqui vai retornar basicamente um array de itens pra gente. Então basicamente o que ele tá fazendo? Eu tô falando que essa tool, ela vai ser o seguinte, ó, search lessons at API based on user's query. Então ela vai fazer o quê? Ela vai pesquisar na API as aulas baseadas na query do usuário. A gente vai mandar uma mensagem para o agente vai quebrar isso dentro de uma variável chamada query. Isso aqui é uma coisa que o próprio agent da ChatGPT vai fazer aqui para a gente. Ele vai entender, existe um parâmetro chamado query, ele vai entender qual é a query dentro do texto que você falou. Então, se eu falar, gostaria de estudar aulas sobre a AWS, então ele vai entender que a AWS é o termo que ele precisa fazer a query aqui para a gente. Vai fazer a request HTTP aqui, vai retornar os dados para a gente e ele vai enviar esse dado lá para nossa page que está aqui. E aí uma das coisas que a gente vai ter que mudar aqui é que lá no nosso window DTS, nós configuramos que o valor que seria name, né? Então aqui a gente vai ter que, eu vou pegar um tipo que eu já tenho aqui pronto, tá? Que é basicamente o quê? Eu tenho esse lesson schema aqui, eu vou criar, só para a gente agilizar, e dentro do type, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada schemas. Você não precisa criar, tá? Isso aqui é só porque é a forma que eu tipei. Lesson schema TS. E aí, basicamente, ela só usa o Zod aqui para tipar o meu esquema. E aí eu consigo vir aqui. Eu posso exportar aqui, ó, export type lesson, fazendo inferência a esse esquema que eu tenho aqui. Então fica mais fácil de eu conseguir usar o tipo. E aí aqui no meu to output lá do Windows DTS, lessons, vai ser um lesson array. Ok, a gente só precisa garantir que a gente vai importar isso aqui exportou, ok, porque isso aqui não está pedindo para importar. Ok, importou, e é isso aí. E aí, agora que a gente já fez isso, nós vamos aqui no nosso, na nossa home, ao invés de usar name, a gente vai ter lessons, set lessons, que vai ser um array de lessons, sempre por padrão array vazio. Vamos pegar o tipo lá do esquema, e aí aqui a gente só vai mudar para que o nosso current output aqui, ele vai dar um set lessons, e ele vai pegar o value de lessons, que é o que a gente mudou lá no nosso structured content para ser lessons. Aqui também muda para lessons. Aqui muda para lessons, aqui é set lessons. Então, com isso aqui a gente basicamente tem o que a gente precisava, tá? E aí aqui, só para a gente conseguir ter essa informação mais simples, lista de aulas. E aí, a gente vai basicamente fazer um L aqui. Fazer assim, L, LI, e aqui a gente pode só fazer o seguinte, ó, lessons map, lesson, só confirmar aqui, isso mesmo. E aí aqui a gente, lesson, passa um index, passa um number, ok. Acho que tem um par demais aqui. Ok. E aqui a gente vai só basicamente botar um ali. A gente vai dar um aqui. Lesson.
index, e a gente vai passar aqui o lesson instance type, tá? Que é o tipo do que a gente tem. Dá um return e é isso aí, tá? Só fazer o seguinte aqui, se não tiver, e aí a gente só disk, ok, isso aqui. Se não tiver lessons, isso aqui a gente só vai fazer, exibir isso aqui, se o lessons.length for mark 0, se não, fazer bem simples, tá? Se não tiver lessons length, então, div carregamento. Então ele vai estar carregando as aulas, tá? Por padrão ele vai retornar isso aqui. Se eu carregar aqui o localhost 300, deixa eu rodar o projeto. A gente pode rodar, dev. Ele vai só aparecer aqui pra gente listando aulas, carregando aulas, ok, tá perfeito. Agora a gente vai fazer um Vercel deploy aqui. O que vai acontecer aqui? Esse nosso chat, ele basicamente ele vai fazer o seguinte fluxo. Ele vai pegar aqui, escolher draw. Deixa eu abrir aqui pra gente. Ele vai, o ChatGPT vai bater no nosso MCP, Rocket Seeds, tá, Rocket Live. Esse MCP aqui, ele vai basicamente fazer uma toCall, que é uma chamada de ferramenta, ok? toCall. A toCall basicamente vai bater na API, ela vai fazer a chamada API, vai retornar as aulas pra gente, tá? Esse retorno das aulas vai voltar para o nosso MCP Live aqui. Deixa eu só aumentar o tamanho dele aqui. Deixa eu botar aqui, aumentar os nossos conectores. Vai devolver para o nosso MCP qual que é as aulas aqui, né? Então, qual que são as lessons. Essas lessons aqui vai retornar para nossa página, né? Aqui no meio do caminho aqui a gente tem... A gente tem a nossa página, no page TSX aqui. Ele vai retornar para a página as aulas que a gente teve. Falei para vocês que meu desenho não era bom, hein? E aí, a nossa página, ela é renderizada no ChatGPT, com as aulas que a gente está exibindo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora aqui, que já fiz o deploy, deixa eu ver só se deu tudo certo, A gente vai só reconectar o nosso test live aqui, então a gente vai desconectar e conectar de novo. Isso porque a gente está no ambiente de desenvolvimento, então a gente precisa acabar fazendo isso aqui agora nesse primeiro momento, que depois a OpenAI vai corrigir isso para não precisar ficar fazendo deploy toda hora, tá? Deixa eu só ver se atualizou em produção. Ok, lista de aulas, tá show. Se eu vim agora aqui, botar barra MCP live, não autenticado, configura aceitar. Ok, vamos agora pedir para ele aqui, olha, MCP Live, busca aulas sobre deploy na AWS, ele carrega os dados, o conteúdo, tá? Então, eu queria fazer agora exatamente esse processo, ele vai bater no nosso MCP, ele vai receber a query vai fazer uma requisição para a nossa API, a API vai retornar os dados das aulas, esses dados das aulas vão ser, pegou a query aqui, mandou deploy na AWS, ele já retornou para a gente aqui o nosso HTML, né, o nosso conteúdo, enquanto ele fica nesse formato até que o nosso tool que está sendo chamado aqui retornar resultados. Enquanto ele não resultar, trouxe resultados, eu trouxe 10 aulas, e essas aulas foram renderizadas aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte, então, eu precisaria mudar um pouquinho aqui o nosso HTML. Deixa eu arrumar nossa page aqui, porque eu não deixei muito bem estruturado isso aqui. Então, botar um mínimo de altura de 400 pixels, com um mínimo de largura de 500 pixels, tá? Só para a gente poder ver um pouquinho melhor. Mas se vocês forem ver aqui, já está listando aqui todas as aulas que tem alguma coisa a ver com deploy na AWS. O que aconteceu aqui é só porque ficou zoado. Acho que se eu pedir agora aulas de chat de inteligência artificial, ele não exige um tamanho mínimo, ele vai setar aqui já o tamanho mínimo e não vai quebrar. Isso acontece eventualmente aqui, quando você não bota a altura mínima, tá? Você precisa definir isso por um dos parâmetros que a gente tem lá daqueles
metas, tá? Você tem que setar qual a altura mínima. Então agora setando aqui de novo, ó, pode ver que ele já fez, ó, trouxe aqui algumas aulas que tem uma aula de introdução, conceitos, visão de A, que tem tudo a ver com inteligência artificial. Então ele já está fazendo a requisição nosso API, trazendo os dados aqui, e a gente tem basicamente uma aplicação Next.js rodando dentro do ChatGPT, isso que poderia ser qualquer coisa. E aí o que eu recomendo para vocês de leitura, tá? Aqui a gente já conseguiu carregar, ele já carregou o Tailwind CSS por causa dos ajustes que a gente fez, mas algo muito importante, tá? Vou passar essa documentação aqui para vocês, da Vercel, que é, se vocês pesquisarem por apps ChatGPT Next.js, a Vercel postou esse Running Next Inside ChatGPT, que é um blog, um post no blog pelo Andrew Gu, que basicamente explicou como que eles conseguiram configurar o Next.js dentro dos apps. E aí aqui dentro ele trouxe 7 comportamentos que precisam ser ajustados para funcionar dentro do aplicativo da GPT por causa dos iframes, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, foi a nossa live. Ela foi um pouquinho mais longa, porque a gente passou um tempo aqui debugando, a gente levou mais ou menos 40 minutos para conseguir corrigir, mas a gente conseguiu chegar no resultado que a gente queria, tá? Então, eu agradeço a presença de todo mundo aí que ficou até o final, tem bastante gente ainda que está acompanhando a gente. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem abertos para perguntar. Na próxima live a gente quer trazer mais conteúdos ainda sobre a gente pode talvez desenvolver um pouquinho melhor, já que a gente acabou não conseguindo completar tão bem aqui. A gente pode construir uma aplicação um pouquinho mais robusta, para não ser algo tão superficial, fazer algo bem mais legal, tá? E esse foi a nossa construção do nosso aplicativo, a gente aí passou por vários passos, desde entender como funcionava, como construir o MCP, cada detalhe, e também como deixar, corrigir alguns possíveis eventuais pode acontecer. Então, a gente deixou você atento a entender como construir, e a gente se vê na próxima. Se você está gostando desses conteúdos, lembre de ver e acompanhar nossas lives que estão acontecendo todas as quartas-feiras, às 1h30 da tarde, no canal da Rocket City, para a gente falar sobre AI e testar e fazer diversas aplicações juntos, tá bom?